Olá, alunos! Nessa aula nós vamos aprender aqui então, a calcular arranjos e combinações com o auxílio da calculadora científica, certo? Bom, nesse momento você deve estar pensando assim, professor, eu já uso a calculadora científica, para poder realizar aí os cálculos, de arranjos e combinações. Muito bem, vamos ver aqui o exemplo, pessoal. Suponha-se que nós tenhamos aqui o arranjo, de 5 elementos tomados 3 a 3, ok? E você deseja calcular isso aqui, certo? Nós sabemos que a regra para se calcular arranjos, pessoal, é a seguinte: ANP, certo? Ou seja, arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial, que dividido por n menos o p fatorial, beleza? Então, se eu quero calcular aquilo ali, arranjo de 5 elementos, arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, nós fazemos da seguinte maneira, olha, 5 fatorial, certo? Dividido por 5 menos o 3 fatorial, certo? E o que nós vamos ter aqui então, pessoal? Arranjos de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual a 5 fatorial dividido aqui por 2 fatorial. Bom, galera, aí você já sabe que esta tecla aqui da nossa calculadora científica, ela representa o fatorial, não é isso? Então aqui basta eu fazer assim, 5, teclaro 5, e teclaro ali o n fatorial, e aí eu vou ter ali o 120. Então eu sei que o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, é igual a 120 dividido por... Aí você vem aqui e fala, professor, eu teclo 2 e também teclo o meu n fatorial, certo? E aí vai dar o resultado 2, porque 2 fatorial vai dar 2. E aí, professor, eu venho aqui então e faço assim, arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, aí eu pego o meu 120 e divido por 2, obviamente a gente nem precisava da calculadora, mas aí eu sei que esse resultado vai dar 60. Maravilha. Bom, se você já sabe que esta tecla ela é o fatorial, a gente consegue calcular um fatorial com o auxílio da calculadora científica, ótimo. Você pode seguir esse caminho. O que eu quero dizer agora para vocês é que a gente ainda tem um caminho muito mais rápido para poder resolver arranjos usando a calculadora científica. Bom, pessoal, e esta tecla que nos ajuda a calcular arranjos de uma maneira muito mais rápida é essa tecla aqui, certo? Que está aqui junto com o número 5. Na verdade, nós vamos precisar dessa função amarela, o NPR, certo? Então, para a gente ativar essa função amarela, eu preciso teclar aqui, essa tecla chamada segunda função ou shift, dependendo aí da versão da calculadora que você tem, certo? O fato é que, se a sua calculadora científica tiver esta tecla, o NPR, esta tecla NPR, tá, pessoal? É a tecla que faz a gente calcular arranjos na calculadora científica. Então, veja bem, pessoal, arranjos, certo? Na calculadora científica é esta tecla aqui, é o NPR, certinho? Então é com esta tecla que nós vamos aqui, pessoal, calcular arranjos. E detalhe, pessoal, este N aqui pra gente, tá? É o nosso N aqui mesmo, tudo bem? É esse N. Já o nosso R que está aqui, ele é o valor do P. É só uma mudança de linguagem, tá certo? É só você entender aqui então, tá, pessoal, que o nosso N é o N mesmo, que esse R é o nosso P. Nada muda. Vejam aqui, pessoal, eu preciso então calcular, certo, o arranjo, certo, de 5 elementos, esse 5 ficou feio, 5 elementos tomados 3 a 3, certo? Na calculadora científica, o que eu devo fazer, professor? Você vai teclar o 5, certo? Aí você vai teclar o nosso shift ou segunda função, vai depender da sua calculadora, Nós vamos teclar aqui então, aqui nesta versão que eu tenho para o computador, certo, pessoal? Eu tenho que teclar aqui, olha, o segunda função, certo? Que é aquele segunda, aquele NDF ali, certinho? Eu tenho que teclar o segunda função, certo? Aí nós vamos teclar aí o NPR e depois eu vou teclar o 3, certinho? Bom, talvez eu vou precisar teclar o igual, ou talvez não. Talvez a calculadora já vai me dar o resultado quando eu teclar o 3, certinho? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Mas aí, tá, pessoal? Essa é a ideia. Você tecla ali então, certo? O 3, tecla o igual, e aí a gente vai ter então o nosso resultado aqui. Vamos fazer isso, pessoal, olha. Eu vou calcular aqui então o 5, teclar o 5. Vou teclar aqui o segunda função. Observem que na calculadora apareceu lá o segunda função, certo? Então agora, tá? Se eu teclar o 5, eu estou ativando a minha tecla NPR. Então eu vou teclar ali, viu? Percebam que no display da calculadora apareceu o NPR, certo? Aí eu vou teclar o 3. E agora eu vou teclar o igual. Vejam que o resultado que a calculadora vai me dar, vai dizer assim para mim, assim, que a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 já vai ser igual a 60. E aí eu já tenho esse cálculo, sem ter que fazer tudo isso aqui. Percebam que a calculadora científica, ela é muito mais rápida para a gente, certinho? Bom, pessoal, vejamos ali então, olha, eu tenho aqui essa situação aqui agora, olha, arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4, ok? Se eu quero fazer isso com o auxílio da calculadora científica,
Pessoal, o que eu tenho que fazer aqui com o auxílio da calculadora científica para fazer arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4? Pessoal, muito simples, você tecla o 4, você tecla lá o nosso segunda função, certo? Nossa segunda função, ok? Nós vamos teclar aqui o NPR, certo? E nós vamos teclar o 4 e vamos teclar igual. Vocês perceberam que eu precisei realmente teclar o igual? Maravilha, pessoal. E aí, quando eu fizer isso, então, eu tenho aqui, né, um arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. E a calculadora me dá isso com bastante facilidade. Vamos teclar o 10, segunda função, certo? NPR, beleza, pessoal? E vamos teclar aqui o nosso 4. Teclou igual, olha lá, pessoal, 5040. O meu resultado aqui, então, é o 5040, certinho? Então, vejam que esse resultado aqui, né, pessoal, ele deu 60. Esse resultado aqui deu 5040. E aí, pessoal, se eu quero fazer arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6. Pessoal, novamente você tecla o 6, segunda função, certo? Você tecla aqui o seu NPR. Percebam que o NPR apareceu bem aqui. Você tecla o 6 de novo e você tecla o igual. Né, pessoal? Percebam que neste caso aqui, tá, pessoal, vai dar 720, certinho? Professor, isso está certo? Realmente está certo, tá? Se você quiser desenvolver aqui usando esse raciocínio para conferir, pode. É isso mesmo. Bom, pessoal, você tem ali o arranjo de 8 elementos tomados 7 a 7. É só você digitar o 8, teclar o segunda função. Percebam que a segunda função apareceu aqui. Nós vamos digitar aqui o NPR. O NPR vai aparecer aqui no display da minha calculadora. Eu vou teclar o 7, certinho? E aí eu vou teclar o meu igual. Percebam, pessoal, que isso aqui vai dar aqui, então, olha, 8.000, aliás, 8.000 não, né? 40.320. Então, isso aqui vai dar 40.320. Tá aí, então, né, pessoal, o nosso resultado de arranjos com auxílio da calculadora científica. Professor, e como é que eu faço, então, para poder calcular combinações? Muito bem, pessoal, vamos apagar aqui, então, certo? Vamos apagar aqui a ideia de arranjos, correto? Esse primeiro aqui, tá, galera? Eu vou deixar ele aqui pra gente, tá bom? Pra servir aí, né, pra você ficar olhando como é que se faz com arranjos, beleza? Agora vamos ver aqui a ideia com combinações. Bom, pessoal, nós sabemos que a regrinha da combinação, né, é combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos o P fatorial, beleza? Então, tá, pessoal, se você tem este exemplo aqui, ó, que é a combinação de 6 elementos tomados 4 a 4, professor, como é que eu faço esse cálculo aqui? Bom, a gente substitui, né, o n pelo 6, o p pelo 4 e a gente faz os cálculos. Então fica assim, ó, 6 fatorial dividido aqui, né, pessoal, por 4 fatorial, certo? E aqui que multiplica 6 menos o 4 fatorial. Bom, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter que a combinação de 6 elementos tomados 4 a 4 é o 6 fatorial dividido por 4 fatorial, certo? E aqui que multiplica o nosso 2 fatorial. E aí você poderia falar assim, professor, agora eu venho aqui com o auxílio da calculadora científica, né? E calculo os fatoriais. Eu faço assim, ó, 6 fatorial, certo? Vai dar 720. Beleza, então eu sei que o 6 fatorial vai dar o 720. Aí você vem aqui, calcula o 4 fatorial, certo? Isso vai dar 24. Aí fica 24 vezes, aí você vem aqui e calcula o 2 fatorial, certo? Você fala assim, professor, 2 fatorial vai dar 2. Maravilha. Aí o que você faz? Você pega o 720, né, e divide por 48, porque 24 vezes o 2 vai dar 48, certinho? Então você pega o 720 e divide aqui por 48, e aí você vai ter o resultado 15. Fala assim, professor, ali então quer dizer que combinação de 6 elementos tomados 4 a 4 é 15. Beleza. Mas a gente tem um recurso, né, na calculadora científica que nos ajuda a calcular isso aqui de uma maneira muito mais rápida. Bom, pessoal, de modo que combinações, tá? Pessoal, combinações. Na calculadora científica, nós vamos buscar a nossa tecla, tá? NCR. Bom, o que você tem que saber? Que este N aqui, tá, pessoal? É este mesmo N que nós temos aqui da regrinha. Já o nosso R aqui, tá, pessoal? Ele também vai representar o nosso P. Então, essa é a ideia. Professor, como é que eu faço, então, para calcular, né, esta combinação de 6 elementos tomados 4 a 4 com auxílio da nossa calculadora científica? Bom, você vai digitar o 6, beleza? E aí você vai digitar então aqui o segunda função, NDF. Por quê, professor? Porque percebam, pessoal, que a tecla NCR na calculadora científica, ela está aqui acima do 4. Então eu preciso teclar o meu 4, né? Mas é óbvio que eu preciso então teclar a minha segunda função para que isso funcione, certinho? Então você vai teclar a segunda função e vai teclar aqui, ó, NCR, beleza? Aí você vai teclar o seu número 4, beleza? E por fim você vai dar o igual aqui, né,
para a nossa calculadora nos dar o resultado. Bora fazer isso? Bom, pessoal, zerando a calculadora, certo? Vou teclar o 6, vou teclar aqui o meu segunda função, percebam que apareceu aqui em cima, beleza? Vamos teclar aqui o NCR, percebam que aqui apareceu o NCR. Aí, pessoal, eu vou teclar agora o meu 4 e vou dar o igual. Percebam que a resposta ali, né, foi 15, beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o resultado 15, que foi exatamente esse resultado que nós encontramos fazendo todos esses cálculos. E aí, percebam, então, pessoal, que nós temos uma maneira muito mais prática agora, né, para poder calcular combinações, né, com a calculadora científica. Esse resultado deu 15. Professor, quanto que é a combinação de 5 elementos tomados 1 a 1? Esse aqui até que é fácil, né? Porque a gente sabe que toda vez que o nosso P é 1, o resultado é o próprio N. Então, eu sei que o resultado aqui, professor, é o próprio 5. Mas vamos conferir. Você digita o 5, segunda função, certo? Tecla aqui o nosso 4 para aparecer o NCR. Aí você tecla o número 1 e você vem aqui e tecla igual. Percebam que o resultado deu 5, beleza? Muito bem. Professor, e quanto que é a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3? Esse resultado aqui a gente também sabe que ele vale 4, certinho? Por quê, galera? Se você tem combinação de 4 elementos tomados 3 a 3, isso aqui é a mesma coisa que você fazer combinação de 4 elementos, né, tomados com 4 menos o 3 aqui. Se você fizer esse 4 menos 3, galera, isso aqui vai dar assim, ó, 4 e 1, certinho? Então vejam, pessoal, que combinação de 4 elementos tomados 3 a 3 é a mesma coisa que a combinação de 4 elementos tomados 1 a 1. É uma propriedade, né, que nós temos aí das combinações. Então eu sei que esse resultado vai dar 4. Mas vamos conferir aqui com o auxílio da calculadora. Pessoal, então eu tenho aqui o 4, segunda função, NCR, certinho? Vejam que apareceu o NCR. E aí você vai teclar o 3. E você vai perceber então que o resultado vai dar 4. Beleza? Muito bem, tá, pessoal? E aqui também, tá, galera, eu coloquei um exemplo aqui onde nós sabemos, tá, que a combinação de 8 elementos tomados 8 a 8, esse resultado aqui, nós já sabemos que ele vai dar 1, certinho? Porque, né, galera, tem lá uma propriedade que nos diz isso, certinho? Então, mas nesse caso aqui, tá, pessoal, vamos fazer aqui com o auxílio da calculadora científica, vamos confirmar. 8, segunda função, NCR, certinho, pessoal? Vejam que o NCR já apareceu, vamos teclar o 8 novamente, e aí você tecla igual, percebam que o nosso resultado deu 1, certinho? Mas aí agora você já sabe também, tá, pessoal, como calcular, né, arranjos e combinações com o auxílio da nossa calculadora científica. Beleza, pessoal?